Você se sente perdido em meio a tanta informação sobre IA? Neste vídeo, eu vou clarificar a sua mente e te fornecer tudo o que você precisa saber sobre IA hoje e de como aplicá-la em seu negócio. Para isso, eu preciso que você separe um tempo para assistir esse vídeo. Se estiver ocupado, agora volte aqui mais tarde e deixe o vídeo salvo no seu navegador. Ou vá para um lugar tranquilo. Se puder, coloque os fones de ouvido, pois o conteúdo deste vídeo é de extremo valor e pode mudar totalmente o rumo da sua empresa e te trazer resultados extraordinários. Se estiver pronto, então vamos lá. Talvez você até chegou a dar uma fuçada no ChatGPT, mas não viu nada demais, não enxergou nenhuma aplicação prática para o seu negócio. Ou talvez até chegou a contratar algum serviço de chatbot, mas a experiência foi frustrante, pois seu atendimento ficou quadradão, totalmente robotizado, e seus clientes reclamaram. Eu te entendo. Porque eu também passei pela mesma coisa. Mas isso porque, assim como você, eu estava apenas na superfície do que realmente era a inteligência artificial. No decorrer da história humana, houve diversas mudanças de paradigma. E talvez o momento que estamos vivendo seja a maior mudança de paradigma que já existiu. Para que você entenda didaticamente o que está acontecendo no universo IA e para que você não ignore esse tsunami que poderá afundar a sua empresa em 10 anos, caso não implemente agora em suas operações. Para isso, vou te contar uma história, a história do relógio digital. E também foi uma grande mudança de paradigma no mercado de relógios. Mas eu preciso que você realmente preste atenção em cada detalhe, pois no final, tudo fará sentido e você verá o que tudo isso tem a ver com você e o futuro da sua empresa. Posso confiar em você? Então vamos lá. A ironia do tempo. Por séculos, a Suíça foi a guardiã do tempo. Nos vales tranquilos de Neuchâtel e Genebra, artesãos faziam mais do que relógios, faziam verdadeiras obras de arte. O som das engrenagens e o deslizar preciso dos ponteiros não eram apenas marcas de precisão, mas símbolos de um legado intocável. Eles dominaram o mundo da relojoaria, mas o tempo, o tempo, ironicamente, estava prestes a virar contra eles. A semente da inovação começou ainda no século XIX, quando Georg Friedrich Roskopf, um relojoeiro alemão naturalizado suíço, ousou desafiar as tradições. Ele criou relógios acessíveis, projetados para o trabalhador comum, desmontando a ideia de que o tempo deveria ser um luxo. Mas em vez de ser celebrado como um visionário, Roskopf foi tratado como um intruso. A indústria suíça, orgulhosa de sua arte e exclusividade, viu sua abordagem simplificada como uma ameaça, não como um avanço. Roskopf persistiu, mas seu legado de desafiar o status quo seria um presságio do que estava por vir. Avançamos para uma década de 1960. A revolução tecnológica tomava forma, e desta vez, o palco era o cristal de quartzo. Um novo paradigma surgia: o relógio eletrônico. Embora a Suíça fosse pioneira em pesquisas com essa tecnologia, com a invenção do protótipo Beta 21 em 1967, a mesma resistência ao novo se repetiu. Um relógio que não dependia do movimento das engrenagens ou do toque humano. Para muitos relojoeiros suíços, isso era um sacrilégio. Eles viam o relógio de quartzo como inferior, algo incapaz de carregar o prestígio de um Patek Philippe ou de um Vacheron Constantin. Assim, preferiram ignorar o potencial da tecnologia que estava nascendo em suas próprias oficinas. Enquanto isso,
Na América e no Japão, a visão era diferente. A Hamilton Watch Company, dos Estados Unidos, lançou em 1972 o Pulsar P1, o primeiro relógio digital comercial. Os japoneses, liderados por marcas como Seiko e Casio, logo assumiram a liderança. Eles não apenas adotaram o relógio de quartzo, mas o tornaram acessível e eficiente, transformando o novo paradigma em um produto massivo e desejado. A crise do quartzo, como ficou conhecida, abalou os alicerces da indústria suíça. O orgulho relojoeiro foi ferido. Marcas consagradas estavam à beira do colapso. Pela primeira vez, os guardiões do tempo perderam o controle dele. As bases para o relógio digital e sua ascensão global estavam lá. Mas os suíços não agiram. A inovação, mais uma vez, lhes escapou. Porém, o orgulho suíço não foi facilmente derrubado. Em 1983, com o lançamento do Swatch, a Suíça renasceu. O relógio Swatch era colorido, divertido, acessível e combinava criatividade com a tradição suíça de qualidade. Foi um esforço para reconquistar o mercado e mostrar que a Suíça ainda tinha muito a oferecer. Embora tenha recuperado parte de sua relevância, o trono do relógio digital já pertencia ao Japão e aos Estados Unidos. Mudanças de paradigma não pedem permissão. Eles não esperam pela tradição ou pelo orgulho. Georg Friedrich Rosskopf viu isso no século XIX, mas também enfrentou resistência. Décadas depois, o relógio de quartzo e o digital provaram que a inovação não é uma escolha, é uma necessidade. Os americanos e japoneses não apenas abraçaram a mudança, mas a lideraram. E os suíços, com toda a sua genialidade, tiveram que correr atrás do tempo que perderam. O relógio digital não é apenas uma história de tecnologia. É um lembrete de que o mundo muda, e quem não muda com ele fica para trás. O tempo, afinal, nunca espera por ninguém. E agora eu te pergunto, você vai ficar para trás? Você vai deixar o tempo passar? Eu vou te trazer um pouco de clareza sobre o universo IA e em que estágio estamos quando o assunto é IA para negócios e como a IA pode ativamente, na prática, te ajudar a aumentar a produtividade, escalando as suas operações e, consequentemente, aumentando o seu lucro. Mais produtividade, mais escala, mais dinheiro. As possibilidades com IA só crescem a cada dia. Eu vou te mostrar algumas delas agora. Muitas empresas já montaram times inteiros de vendedores IA, vendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma automatizada. E não apenas uma simples automação, mas um agente IA. E qual é a diferença? Uma automação realiza tarefas repetitivas e específicas de forma automática, com base em regras pré-definidas. Exemplo: enviar e-mails automáticos quando alguém se cadastra em um site. Os chatbots, igualmente, é um programa que responde automaticamente às perguntas ou mensagens, geralmente de forma básica, baseado em regras ou fluxos, mas tem limitações para entender conversas complexas. Um exemplo é um chatbot de FAQ, de perguntas frequentes, e responde qual é o horário de funcionamento. Já um agente IA é como se fosse um ser humano, porém um super-humano, pois, no caso de um agente vendedor, podemos alimentá-lo com vários livros de vendas, conteúdo do YouTube e toda a informação de sua empresa que conste em algum site ou blog, ou até planilhas, PDFs, e com isso ele terá um arsenal para trabalhar e se adaptar a novas situações, se tornando o melhor colaborador da sua empresa. O agente IA é uma evolução do chatbot com inteligência artificial avançada, para entender contextos, aprender com interações e resolver problemas complexos. Pode integrar-se a sistemas, executar ações personalizadas e até melhorar com o tempo.
exemplo, um assistente virtual que pode agendar reuniões, responder e-mails e se adaptar ao estilo do usuário. Então, se já contratou algum serviço de automação ou chatbot, a comparação entre um simples chatbot para um agente IA é como comparar uma bicicleta com uma Ferrari. Com um agente IA, é como ter um super funcionário que executa uma tarefa de forma extraordinária, sem se cansar e sempre evoluindo e se adaptando. A inteligência artificial tem sido amplamente adotada por diversas empresas de diversos setores para otimizar operações, melhorar a experiência do cliente e impulsionar a inovação. Aqui estão alguns exemplos de setores que estão implementando a IA. O setor de mineração e metalurgia. A empresa Aqua, líder global na produção de alumínio, a Aqua utiliza drones equipados com IA para realizar inspeções com suas unidades no Brasil, permitindo medições remotas e decisões baseadas em dados históricos. Setor educacional. O Colégio Porto Seguro, a instituição de ensino que incorporou a IA ao currículo de letramento digital, preparando alunos para utilizar ferramentas como o ChatGPT em projetos e pesquisas, com orientação dos professores. No setor financeiro, temos a Ethos Ascent Message, empresa global de financiamento de projetos que desenvolveu um algoritmo próprio de IA para negociações financeiras, analisando dados históricos para prever tendências de mercado e auxiliar na tomada de decisões. Setor de educação online. A Gran EdTech brasileira, que utiliza IA para criar recursos como audiobooks, um acervo com mais de 28 mil livros convertidos em áudio, facilitando o acesso ao conteúdo para concurseiros e promovendo a inclusão. Setor de varejo. A Amazon, a gigante do varejo, emprega a IA para fornecer recomendações personalizadas de produtos, gerenciar estoques de forma eficiente e operar o assistente de voz Alexa, melhorando a experiência do cliente. Setor automotivo. A Tesla, fabricante de veículos elétricos, utiliza IA em seus carros autônomos para realizar reconhecimento de padrões no trânsito e aprendizado contínuo, aprimorando a segurança e eficiência dos veículos. Setor bancário. O Bradesco, o Banco Brasileiro, implementou a BIA, Bradesco Inteligência Artificial, um assistente virtual que responde às dúvidas sobre produtos e serviços, além de auxiliar na análise de crédito, otimizando o atendimento ao cliente. Setor de saúde. IBM Watson Health utiliza a IA para analisar imagens médicas e auxiliar no diagnóstico precoce de doenças, como câncer, além de desenvolver planos de tratamento personalizados com base no perfil genético dos pacientes. Mas não são somente as grandes empresas que estão usufruindo dos benefícios da IA. Pequenas empresas e profissionais liberais também já estão implementando soluções de IA. Pequenas empresas estão utilizando IA para automatizar tarefas repetitivas, como gerenciamento de estoque e atendimento ao cliente, permitindo que os funcionários se concentrem em atividades mais estratégicas. Ferramentas de IA ajudam empresas a analisar grandes volumes de dados para identificar tendências de mercado e preferências do cliente, auxiliando na tomada de decisões informadas. Profissionais liberais também já estão implementando. Advogados utilizam IA para realizar pesquisas jurídicas de forma mais eficiente, analisando precedentes e documentos legais rapidamente, o que agiliza a preparação de casos. Médicos e psicólogos. Profissionais de saúde estão adotando IA para auxiliar no diagnóstico de doenças, monitorando o monitoramento de pacientes, até mesmo na terapia, oferecendo tratamento mais precisos e personalizados, automatizando o atendimento com agente IA, respondendo dúvidas frequentes de forma humanizada e fazendo agendamentos. Artistas e designers estão incorporando IA em seus processos criativos para gerar ideias, aprimorar designs e até mesmo criar obras de arte digitais, expandindo as possibilidades artísticas. Influencers
estão usando os clones IA para responder em comentários nas redes sociais, analisar métricas de tráfego, gerenciar campanhas e automatizar a criação de conteúdo. Como você viu, as possibilidades são infinitas. E para sabermos quais são as áreas que valem a pena a implementação, se faz necessário fazer um diagnóstico das suas operações. Acredito que a essa altura já esteja interessado em saber como implementar em sua empresa. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, vamos nos apresentar. Quem somos nós? Somos a NeuranX. A NeuranX nasceu depois que o fundador e CEO Guilherme R. Silva começou a usar a IA para ajudar a realizar tarefas na empresa onde ele trabalhava. Tinha algumas tarefas bem repetitivas e cansativas, algumas complexas, e com a ajuda da IA ele conseguiu dobrar a produtividade. Então ele começou a estudar mais a fundo sobre o assunto e viu que as possibilidades eram gigantescas. Então começou a enxergar muitas possibilidades de implementação na empresa. Ele começou a fazer parte da maior comunidade de IA do Brasil e trouxe um projeto de implementação para sua empresa. E apenas em um setor, onde 4 pessoas executavam o trabalho, apenas um agente IA executava o trabalho de forma eficiente e eficaz. A empresa aumentou significativamente a produtividade, reduziu custos operacionais, reduziu erros humanos e assim aumentou o faturamento. Então o fundador Guilherme olhou para as demais empresas e viu que era uma carência do mercado e se posicionou. E assim nasceu a NeuranX, focado no diagnóstico e implementação de IA para fluxo de trabalho. Como já dissemos, as aplicações com IA são infinitas. Dentro de uma empresa, podemos mapear vários processos repetitivos, aumentando assim a produtividade. E devido à alta demanda de empresas em busca da implementação de IA em seus negócios, a NeuranX criou a Consultoria X. Como que funciona? Nessa consultoria, mapeamos todos os processos da sua empresa e caso não tenha processos definidos, criamos estes processos, criamos um plano de automatização e implementação de IA para toda a sua empresa. E se você chegou até aqui, é porque está interessado em fazer esse diagnóstico da sua empresa e implementar o quanto antes IA em suas operações. Então, clique no botão abaixo, você será direcionado para a nossa IA, onde ela irá agendar uma reunião com a nossa equipe de especialistas para que possamos fazer este mapeamento dos seus fluxos de trabalho. Mas devido à alta demanda e para sabermos se você realmente está interessado, cobramos uma taxa simbólica de comprometimento no valor de R$100. Quando fecharmos a consultoria, esse valor será abatido do valor total. Clique aqui agora e não deixe o tempo passar. Lembre-se da história do relógio digital. O tempo não espera por ninguém.